outra situação que está deixando Bolsonaro em pânico é a eleição em São Paulo. E existe uma chance real, segundo as pesquisas, de Ricardo Nunes nem ir para o segundo turno. Isso vai ser uma lapada no bolsonarismo. Tarcísio de Freitas que o diga, Silas Malafaia que o diga, que inclusive Tarcísio de Freitas está chateadíssimo com Bolsonaro, bem como Silas Malafaia. Diz que Silas Malafaia, nos bastidores, está se sentindo traído por Bolsonaro, porque Bolsonaro não assumiu a candidatura, que eles fizeram uma aliança ali e fechou o apoio, que é Ricardo Nunes. Bolsonaro, gente, sempre foi centrão. O que Bolsonaro está fazendo hoje, não se iluda. Bolsonaro está agindo como centrão. Bolsonaro quer estar do lado de quem ganhar. Como existe uma chance de Marçal derrubar Ricardo Nunes, o Bolsonaro está ali sem, de fato, de verdade, assumir a campanha de Ricardo Nunes, porque ele é centrão, ele quer estar do lado de quem ganhar. Ele quer o toma lá da cá, ele quer a mamata, ele quer o carguinho, o acordo dos bastidores. Isso que ele quer estar do lado de quem ganhar. Então o pessoal está muito chateado. Por uma outra banda, existe um grupo que está abandonando Bolsonaro. Está dizendo assim, olha, Bolsonaro, eu sou de direita e Bolsonaro não manda na direita, é o que eles estão falando, principalmente lá nas redes sociais de Tarcísio de Freitas e nas redes sociais de Silas Malafaia e até de Bolsonaro. Eles não são donos da direita. A gente sabe que a grande parte é extrema-direita, mas estou falando do jeito que eles estão falando. Eles não são donos da direita. E eu vou botar em Pablo Marçal. Então, Bolsonaro, com isso, ele está no mato sem cachorro. Porque ele está com medo. Tanto que está com medo que não assumiu o Nunes, porque ele está com medo de perder mais poder e mais capital político. É esse o medo de Bolsonaro. E como Bolsonaro tem a primeira situação que eu já falei, de todas essas investigações, e dessas investigações, e a situação que está andando para frente, e Bolsonaro perdendo capital político da outra banda, Bolsonaro se coloca numa situação mais frágil ainda, que causa ainda mais desespero, não só para ele, mas para todos aqueles que participaram dessa organização criminosa que teve como chefe Bolsonaro. Então, Bolsonaro está desesperado. Por isso que eu digo para vocês, tem muita gente aí falando, e o grande vencedor dessa eleição, de todo jeito, já tem uma pessoa certa que é o grande vencedor, que é Pablo Marçal. Não concordo. O grande vencedor já dessas eleições é para a consciência. Sabe por quê? Porque Pablo Marçal, quando ele surgiu no cenário político agora, ele mostrou que Bolsonaro é apenas mais um. Que Bolsonaro não é aquilo que eles diziam que Bolsonaro era. O mito, o Messias, o insubstituível, o escolhido de Deus. É isso que eles falavam. Ou não? É isso que eles falavam. Eles falavam isso. Que Bolsonaro era insubstituível, que Bolsonaro era um mito, que Bolsonaro era o Messias, que Bolsonaro era o ungido de Deus, o escolhido de Deus. E de repente apareceu um coach picareta e está assumindo esse lugar de Bolsonaro. Você entendeu? Então, o grande vencedor em todo esse campo da eleitoral, de cidadania, de conscientização de voto, de visão política, é do povo. Porque esse racha na extrema-direita, não tenha dúvidas, está trazendo conscientização para muita gente de que nunca foi Deus. Deus está muito longe disso. Nunca foi em defesa de família. Quem defende família está cuidando da família, não está tentando atacar a democracia. Entende? Nunca foi liberdade. A não ser que seja liberdade, como diz Carmen Lúcia, num dos seus votos essa semana retrasada, liberdade para cometer crimes. Nunca foi isso. Nunca foi uma situação ideológica. Sempre foi uma situação de toma lá da cá. De manutenção do poder por Bolsonaro para não ir preso. E de repente aparece o coach picareta e ameaça a hegemonia de Bolsonaro na extrema-direita. Aliás, eu estou falando errado. Ameaça não. Derruba, destrói a hegemonia de Bolsonaro na extrema-direita. Por isso que o grande vencedor em todo esse debate, em toda essa situação, independentemente do resultado do dia 6 agora, de domingo, é o povo brasileiro, porque a verdade veio à tona. Só que tem um porém. A verdade vai vir mais à tona. Não se iluda. Esse racha vai ter consequências e a verdade vai aflorar um pouco mais. Por exemplo, você fala assim, Andréia, dentro desse contexto, por exemplo, eu torço para que vá para o segundo turno Pulos com o Marçal. Não é só porque as projeções do coisa eleitoral, como é que fala o trem, gente? Do Datafolha lá? Pesquisa. As pesquisas eleitorais dizem que Boulos ganha de Marçal no segundo turno. Não é só por isso que eu quero que vá Boulos e Marçal, não. Não é só por isso. Eu quero que vá Marçal para o segundo turno com Boulos para rachar lá na raiz. Porque quando isso acontecer, se acontecer, a máscara de Bolsonaro vai cair. Bolsonaro vai rastejar atrás de Marçal. Um monte de gente aí vai babar ovo de Marçal. Não é porque Marçal representa eles. Não é nada disso, não. É porque eles querem estar do lado de quem ganha. E não interessa mais nada, porque nunca foi Deus, pátria, não foi nada disso. Você tá entendendo? Como, por exemplo, Silas, como, por exemplo, o próprio Tarcísio de Freitas, que tá batendo para Marçal que nem um trem. E se papo for, vai rachar.
E mais do que isso, Bolsonaro é covardão, a gente sabe, não é? Bolsonaro, ele não tem fidelidade em questão de acordos políticos, ele não tem. Marçal é pior do que Bolsonaro. E Marçal não vai aceitar ser o segundo. Ele pode até fazer de conta que aceita a priori ser o segundo, Bolsonaro e ele. Até aceita. Mas vai ser Marçal que vai derrubar Bolsonaro. E, consequentemente, abrir a chave da cadeia para ele. Pegou o código? Pois é esse o código da extrema-direita que está vindo à tona. Então, nesse pleito eleitoral, independente do resultado que sair nas urnas, agora nesse primeiro domingo, que é o primeiro turno, e no último domingo, que é o segundo turno de outubro, agora, independentemente, a verdade já ganhou. E querendo ou não, gostando ou não, doendo ou não, a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará.